mais uma recomendação de algum inscrito meu taradão. Então vamos começar analisando esse vídeo aqui. Enfim, esse mangá aqui que me recomendaram é um protagonista que vai diretamente para os matos, porque ele viu uma lenda que tem uma ave que tem um formato bem interessante, e ele vai usar o formato dessa ave para se aliviar, se é o que vocês me entendem. Mas enfim, eu não vou mostrar essa cena porque o YouTube me mataria e comeria com farofa. Mas podemos dizer que ele foi bem bizonho e começou a comer a ave numa forma bem... Mas outro dia aparece o fio de cruz credo, que é o fio da árvore, na onde manda assumir a responsabilidade pelo que ele fez. Ele meio que não entende nada, pensa que só é uma brincadeira de algum pirraio de cabelos verdes, mas esse pirraio diz que vai levar ele para outro mundo com a cara bem de psicopata, na onde acaba jogando ele para o outro mundo. Quando ele acorda num apartamento, na onde ele acaba estranhando tudo lá no momento. Só que quando ele percebe, ele vê os estátuas, que na verdade é a esposa dele, que é a árvore da vida, ou desse mundo. Eu acredito que deve ser Yggdrasil, dos nórdicos. Mas enfim, ela quer que ele case e assuma a responsabilidade por que ele fez com ela lá na Terra. Ele é contra tudo mais, só que a árvore fala, ó, se você for contra, a opção aqui é 2. Ou você casa comigo ou você morre. E sem muito escolher, ele acaba escolhendo casar com ela. Só que ele tem que passar pelos seus candidatos, que ela é desejada por muitos. Então ele tem que ficar forte e lutar para conquistar o coração dessa grande ave. Enfim, ela também dá a opção dele pegar habilidades e manda escolher habilidades. Ele acaba escolhendo habilidades de força e de físico, pote. E ele acabou deixando o charme, a aparência para trás. Onde a árvore implora para ele não deixar para trás, que ele deve escolher isso aí, senão ele vai ficar feio. Ele fala que não, isso não serve pra porra de nada. Então ele acaba escolhendo só pro físico mesmo. E a árvore fica até triste porque ele escolheu isso. Mas logo ele convencido, ele fala, não, é porque eu sou homem tem que escolher isso mesmo. Só que quando ele vai passear, as garotas desse mundo começam a achar ele bastante feio, parecido com um macaco, um gorila. Ele acaba se chateando, ficando com raiva e acaba falando umas coisinhas bem interessantes para elas. O protagonista, ele está gritando com uma garota, porque essa garota acha ele muito feio. E além disso, fedido, que ele cheira a filtro solar. E ele tenta cheirar ele mesmo para saber. Depois disso ele fica putaço e pega uma pedra e vai meter na cabeça da garota. Só que uma guarda aparece e começa a dar uma bronca dele, dizendo que ele não pode fazer essas coisas, senão ele vai ser expulso dali. E ele pede desculpa e diz que não vai aparecer mais ali. Depois ele fala para sua esposa que vai trabalhar duro para conseguir melhorar suas habilidades. Isso quando uma garota fala que ele parece uma Triceraptor, um dinossauro. E ele fala que já foi para academia para tentar se inscrever lá. Só que lá não é permitido o comportamento violento e perturbador, já que ele é extremamente violento. E fora que ele também é desagradável e feio. O cara até mostra o espelho para ele, mostrando que ele é muito feio. E o espelho até quebra. Depois disso ele vai para a casa, ele olha um carro e começa a se perguntar, dizendo que ser feio nesse mundo é um grande pecado. E quando a esposa dele fala que ama ele ainda assim mesmo. E ele fala, o que eu posso fazer? Eu só posso ser amado por uma árvore. Depois disso se passa um mês e os status dele aumentam, né? Ele fica bem relevante. E acaba percebendo que também tem uma loja e vai fuçar nessa loja. E daí a esposa dele fala que é uma loja onde só ele e os maridos dela, que são candidatos a casar com ela, podem ver essas coisas e comprar coisas ali. E ele pergunta, e quantas moedas tem? E ela fala que é 100, adicionais 1000 também. Ele não entende no começo, mas ele vai fuçar. E quando ele tá fuçando, ele vê também um negócio de gacha. Se você não sabe, é coisa que você compra e ganha um item aleatório, sem garantia. E ele acaba jogando, gritando que vamos lá, e ele acaba ganhando uma água mineral. E ele tenta de novo e depois ele ganha adubo, um tipo de fertilizante para as plantas. E Kuruina ele ganha também uma máscara. E ele também ganha umas pílulas, e ele fala que isso talvez seja útil algum dia. E daí ele acaba comprando algumas roupas, ou não uma máscara, já que ele é feio, que dói. Ele acaba vendo uma roupa achando muito caro, mas ele tá quase sem dinheiro. E ele pensa como ele vai conseguir dinheiro para conseguir estar bem, se sustentar nesse mundo. Até aparecer umas meninas que tá gritando e ele vai lá vir igual que é. E quando ele chega lá, é uma mulher com cabelos verdes, que parece ser uma árvore divina. E elas são muito fãs dessa árvore divina, não tem um copão da bexiga. E ele fica lá olhando, encarando. Isso quando a árvore olha para ele também, diz que ele viu ela. E acaba ele caindo no chão, e a árvore chega lá perto dele, começa a falar aleatoriamente com ele. E ela fala que ele tem uma boa aparência, isso porque ele tá usando uma máscara. O protagonista, ele está no apartamento daquela mulher com cabelos verdes do capítulo anterior. E ela fala que você deve estar se perguntando por que eu chamei você aqui. Mas o protagonista só fica se concentrando nas pernas dela. E ela acaba se levantando falando sério. Mesmo assim é só encara e fica rindo com essa cara de safado.
E no fim ela acaba chegando perto dele, mostrando as tetas de dela. E depois é só ficar aí posando de sexy. E abre as pernas dele. E ele fica sem jeito. E eu não sei porque a máscara ficou vermelho. Mas ela fica tipo em dúvida. Isso porque o negócio dele levantou. E o protagonista acaba ficando nervoso, falando: ah, me perdoe. Mas vai fazer essa carinha dizendo: ah, o que você quer dizer com isso? E pega na bem do protagonista e fala: por que tá tão tímido? E o protagonista só fica encarando, dizendo: tá me provocando. Isso quando ela está só olhando a bengala do protagonista. E ela pergunta o nome dele e ele fala o seu nome, que é Shiryu, ou Shiyu, não sei dizer. E ela fala que a máscara dele é boa, quando ela está falando que poucas pessoas são igual a ele. E ela pergunta o que tem tão de especial nele, que seria aquelas pílulas lá. E ele fala que trouxe um e está no bolso dele. Ah, então ela gosta dessas coisas. E como ela descobriu isso? E o protagonista pensa que ela vai comprar isso por um preço alto. Mas na verdade não, ela só pede de graça. E o protagonista pensa: oxe, ela só tá me pedindo. Mas ele acaba perguntando o que é Aberoto. E ela fala: você não sabe nem o que é isso? E ela acaba dando uma explicação, dizendo que é aquelas pílulas lá que pode fortalecer elas, dizendo que os bebês delas podem se tornar adulto rápido com essas pílulas. E ela continua pedindo essas pílulas. E no fim ele fala que não entende esse mundo. Isso quando ela está encarando ele com um olhar assassino. E ele pensando que ela não vai dar nenhum centavo pelo produto dele, que é a Viagra. E no fim ele fala: eu não gosto dela. E ela fala que ele não deve ser estúpido e dá o comprimido logo. E ele acaba botando o comprimido na mesa. E quando ela vai pegar, ele pega de volta. E ainda ele fala que ainda tem mais dois desse negócio. Ela começa a rir, chama ele de maldito. E fala que como ele pode ter duas coisas dessas. E ele fala que está falando sério. Quando ela ainda debocha dele, falando que você não deveria ter falado isso. Isso quando ela está encarando com a carinha sexy dela. E o protagonista fica bastante irritado porque ela está encarando ele. E quando ela fica exigindo esses negócios. E a esposa dele acaba dando um teste a ele para ele fazer. E se ele não cumprir esse teste, ele vai morrer. Que seria satisfazer a mulher de cabelos verdes que tá na frente dele em 30 minutos. Pelo visto, a ave do mundo gosta de ser cona. Isso quando ela tá exigindo o negócio lá de novo. E ele acaba ficando nervoso, ela não fica sem entender nada. E quando ele fica encarando ela, ele pede desculpa e diz que vai pro banheiro. Isso quando ela tá debochando dele, falando que ele tá com vontade de soltar ali. Mas na realidade, ele não foi pro banheiro, ele só trancou a porta. E ela fica sem entender o que tá acontecendo. E ele acaba agarrando ela e ela fica toda nervosa. E assim ele faz uns negócios duvidosos que eu não vou dizer e nem mostrar aqui. E no fim acontece aquela cena que muita gente gosta. Mas ela acaba tirando a máscara dele. E quando tira, ela encara ele e vomita, dizendo que ele é muito feio. E no fim ele acaba golpeando ela, dizendo que vai dar um beijo na boca dela. E ela fica querendo não beijar porque ele é muito feio. E aqui eu vou deixar com a sua imaginação, eu não vou falar nada do que vai acontecer. Mas quando acaba essa situação, o protagonista acaba cumprindo com o seu objetivo, que era para não morrer. E a árvore da vida fala que tem outras garotas árvore que ele tem que conquistar. Por visto a árvore quer que ele faz um harém. Essa aí é Cookie, além de Kona. E o protagonista fica feliz porque ele tá vendo isso como se fosse um Pokémon. Depois disso ele dá a sua pílula para a garota lá, que eu não vou mostrar porque ele dá um jeito feio. E vai embora vazado. E quando a garota vai tomar banho com raiva dele. Chegando no próximo dia, ele está fazendo alguns exercícios para poder melhorar o seu físico. Não dele ficar olhando no espelho, seu físico musculoso, gostosão. E assim chega no dia do evento que ele precisa passar dessa prova. Se não passar, o próprio status vai acabar com a vida dele. E ele acaba conhecendo uma das candidatas, que é uma garota de cabelo rosa, que também parece ser uma rosa ou algum tipo de árvore desse mundo. Mas também ele conhece outra pessoa, que seria um humano igual a ele. E os dois duelam lá um contra o outro para poder entrar na escola. E assim eles começam a lutar. Só que a questão é que ele quebra a espada dele. E o cara acaba impedindo porque ele estava usando mana. E ele não podia utilizar mana. Era só força física normal. E manda ele pegar um pedaço de pau, onde a árvore da vida incentiva o protagonista. Ele acaba sendo incentivado com ela, embora ela ameaça matar ele. Enfim, ele pega a árvore e diz que vai lutar com tudo e vai vencer essa batalha. E a luta foi equilibrada, não, onde ele apanhava e o cara batia. E assim, ele perdeu. E assim ele fica triste e vai embora deprimido. O cara humano lá e agora cabelo rosa até fica dizendo que na próxima ele vai ganhar. E ele veio que vai morrer e disse: o que eu vou fazer da vida? Até conhecer uma pessoa que aparece na frente dele. E sim, é ela mesmo, a piguete do protagonista de cabelos verdes. E logo ele chama ela de cretina. Do nada. E assim os dois acabam conversando. Só que ela fica chamando ele de pervertido e fica xingando ele. E ele chama ela de vadia. Mas mesmo assim os dois conversam e ele fala que quer ajuda dela. E ela não quer ajudar. Então ele pega nas
dela e ela acaba gritando, não, todo mundo só fica observando. E assim ela chama para ir para outro lugar, que é para dentro de uma sala de aula, que não tem ninguém no momento porque não tem aula. E eles conversam, não, do protagonista acaba oferecendo 3 pílulas daquela que ela tanto quer, desde que ela prove ele em outro teste. Ela acaba dizendo 3 pílulas, ela acaba dando um dedo a ele, dizendo que não vai fazer isso, mandando ele se fuder. E ele fica bastante irritado, querendo socar ela e falando que vai dar uma pizza de chibata nela. Ela logo fica pensando naquilo e tudo mais e acaba até querendo, sério, ela fica com interesse, dizendo que quer sentir muito prazer de levar uma 5 nas costas. O protagonista já fica até um pouquinho sem entender nada, mas mesmo assim parece que ela quer ser meio enfim, tá sem lógica. Mas o trato aqui é feito, onde ele puxa ela com tudo e leva pro outro canto e começa a fazer aquele negócio que eu não posso mostrar, porque você sabe os motivos do YouTube, né? Então fica com a imaginação sua. Mas enfim, quando eles terminam de fazer os seus negócios importantes, o protagonista acaba correndo, vazando dali, dizendo tchauzinho, esperando a sua recompensa para mais tarde. E no outro dia, ele acaba recebendo uma ligação que ele acaba desconhecendo essa ligação, já que ele não tem esse contato. E quando ele atende, é aquela garota de cabelos verdes, na onde acaba estranhando como ela conseguiu o número. Ela fala que, como ela é professora, tem o número de todos aqueles que são candidatos e passaram do teste. Sim, ela aprovou ele. E assim ele tá dentro da academia e ela é a nova professora. Ele fica muito feliz de chamar ela até de professora e ela falou, agora eu sou professora, né? E ela quer que ele cumpra com o seu trato, quer entregar 3 pílulas daquela e vai passar na casa dele. Ele manda levar também uma pizza e ela concorda e vai atrás dele. E depois disso, quando ele tá dentro da sua casa, acaba recebendo uma encomenda. Ele vai lá entender, ele até estranha, mas quando ele vê lá é uma semente que é da árvore da vida que ele pegou lá no início, que é o filho dele, ou a filha. Ele acaba até duvidando se aquela ali é a filha dele. A árvore até fica triste, porque como você acha que eu gravidei outra? Isso vai dar exame do ratinho. Imagine levar um pedaço de árvore para fazer o exame de DNA numa semente. Mas enfim, ele acaba plantando essa semente e depois espera a outra chegar. E acaba chegando no mesmo instante. Uma pizza de abacaxi. Sim, ele fica muito irritado porque tá fazendo uma pizza de abacaxi, que é uma blasfêmia, que não deveria nem existir nesse chamado de pizza. No fim ela diz que vai levar a pizza de volta, então. Ele acaba dizendo, não, eu gosto da pizza e acaba comendo. E ela pede as pílulas dela para poder conseguir cumprir com o trato. Só que ele fica tirando onda, brincadeirinha, diz que onde vai fiar a pílula agora. Mas depois ele acaba entregando a pílula. Depois ela fala que ele foi um Jack. E ele fala que aquela ali foi a primeira vez que tirou com ela. E não só isso, que ela também fala que perdeu com ele, infelizmente. E ele fica estranhando. Você não é casada, não é noiva? Ela fica com vergonha e não querendo responder. E sem falar que eles ficam se xingando um ao outro e aí ele fica chamando de mas ele fala que não é pra levar pro mal, pro coração. E ela fala que não levou, com a cara bem sexy. Já deu pra ver que vai rolar negócio aqui. Mas depois ela acaba negando, dizendo que ela não tá afim. Na hora do protagonista finge que vai dar um beijo nela e ela acaba fazendo o biquinho pra dar um beijo nele. Aí ele pega na bochecha dela e diz, acaba safada, tá querendo um beijo meu, né? E ele fica chamando de... Depois disso ela se arrepende e fala que não quer nada com ele. Aí acaba pegando sua semente e diz que vai embora e diz que amanhã vai ser as aulas. No outro dia, quando ele tá indo pra escola, ele vai pro seu quarto, porque essa escola é a escola integral, que ele tem que ficar dentro da escola. E arruma suas coisas e tudo mais. Quando ele sai, ele acaba conhecendo outra planta, que eu acho que é uma trepadeira. Só podia ser esse mangá pra ter um nome desse. Mas enfim, vou chamar ela de Juquinha, porque não dá certo não falar trepadeira. E a Juquinha é muito amigável, na hora ela fala que quer ser muito amigo dele. E ele até concorda com a amizade dela. E ela tenta até tirar a máscara, mas ele não deixa porque ele fica com receio que ela pode achar ele feio e até não querer a amizade dele. Mas enfim, ela parece ser meio doidinha e depois ela vai embora. E assim ele também vai embora. Mas no outro dia, quando começa as aulas, ele vai diretamente para sua sala de aula. Chegando a professora na sala de aula, que seria aquela que ele vive pegando. Mas ele diz que vai fingir que nem conhece ela. E assim ele percebe que também tá ao lado daquela lá, que é uma trepadeira, que eu chamo de Juquinha. E ela fala que tá muito feliz por estar com o lado de alguém que ela já conhece, que mesmo que conheceu um dia antes. E diz que assim vão ser bastante amigável. Só que o protagonista acaba ganhando uma nova missão, que é fazer 3 amigos. E se caso ele não conseguir, é morte instantânea. E ele tem só 6 dias para conseguir isso. Infelizmente o protagonista fica encurralado. E assim o protagonista corre contra o tempo. Não, ele tenta fazer amizade com todos, mas ninguém quer amizade com ele. Só que a garota de cabelo rosa acaba percebendo que ele é aquele cara feio
feio. E aliás, ela sabe que competiu contra ele. Então ela tem repulsa dele. Mas ela diz que tem planos para ele. Porque parece que ela gosta de acertar alguém. Tem uma garota lá que acaba até zoando o Epson que ela gosta do cara de mascarado. Só que todo mundo acha ele feio. Quando ele tira a máscara, todo mundo acha ele horror. E essa garota fica zoando o Epson dizendo que ela gosta do cara mascarado. Só que ela fala que não. E ela diz que ele pode ser útil por alguma coisa. E eu, aliás, eu acho que ela quer usar ele para poder conquistar a árvore da vida. Porque o cara lá, que ela gosta de verdade, é um candidato para a árvore da vida. Então ela quer que aquele cara ganha para ela ganhar esse cara. Enquanto isso, ele tá triste no local bebendo seu refrigerante sem saber o que fazer, porque ele vai morrer se não conseguir 3 amigos. E por que parece tá 0. Mas o cara bonitão acaba aparecendo agora aí e vai conversar com ele, não de beber o refrigerante dele. Aí acaba ele gostando bastante do protagonista e os dois conversam bastante sobre bebida e comida. E assim ele ganha uma amizade com ele. Eu não entendi porque não tem amizade com aquela outra, que for só amizade com ele. Mas enfim, os dois ficam bastante amigáveis e tudo mais. Depois disso, ele recebe uma ligação, na onde quando ele vai olhar, é a garota de cabelos verdes que chama ele. Do nada, ela faz esse gesto duvidoso aqui. Na primeira coisa, o protagonista fica pisando. E logo ele responde com um bloco. Mano, não vou mentir não, eu também pensei a mesma coisa. E ela fala que é pra tomar um drink. Mas que porra chega pra chamar alguém pra tomar um drink com um gesto desse? Eu ia pensar a mesma coisa que o protagonista pensou. E quando ele sai pra beber, eles estão conversando. Onde ela fala para ele parar com essa bagunça que ele tá fazendo, de tá sendo bem agressivo. E ela também avisa ele que se ele continuar assim, ele pode chegar a ser expulso, porque o povo ave não gosta dos humanos. Então qualquer coisinha que ele fizer tem a chance de ser expulso do local. E ele pergunta por que tá me avisando sobre isso. Ela fala que é porque ele é o discípulo dela. Ele não acredita, mas ele acaba vendo o status dela, sobre as habilidades, sobre os gostos dela. E pelo visto ela tem um gosto peculiar de ex, é o que vocês me entendem. E o protagonista até ri, ela fica meio assim, desse jeito. Então o protagonista fala que ela é fedorenta, que não lava cabelo. Ela começa a discutir com ele, até mostra o cabelo dele, tirando presia. E aí o protagonista logo fala, eu posso ter experimentar. Ela fica até dizendo, está louco? Depois ele acaba chamando ela para algum local e começa a rolar um negócio que eu não posso falar. Fica na sua imaginação aí, seus taradão. Depois que eles terminam de fazer os seus negócios importantes, ela acaba dando um tipo de fruto na cabeça dela, uma castanha, já que ela parece ser uma árvore de castanha. Logo eu pensei, nossa, o protagonista virou pai de novo. Só que depois o protagonista acaba comendo porque o status fala que vai dar habilidades melhores se ele comer isso aí. Digamos que a habilidade dele vai melhorar, a habilidade de vento. Então ele come, ela fica até irritada. Logo eu pensei, nossa, ele comeu seu filho. Mas na realidade não, parece que é um fruto que dá quando ela tem o seu clímax atingido. Então não tem nada a ver com uma criação de filho para ela não, eu acho, né? Mas ela fica muito irritada porque ele comeu. Mas mesmo assim ela fala que é para ele assumir a responsabilidade. Então ele concorda que o juiz é ser amigo de foda. Pelo menos o protagonista agora tem uma foda de graça, para quando ele quiser fazer os seus negócios importantes. No outro dia o protagonista vai para uma sala de treinamento, onde ele vai treinar suas técnicas de espada. Mas ele acaba vendo uma ruiva ali lutando e treinando com seus grandes peitos, onde ela luta muito bem. O protagonista tenta imitar ela para poder lutar igual ela. E quando ele está lutando, ela está só observando ele lutando. E ele quebra a máquina. E meio que ela fica admirável. E vai conversar com ele perguntando o nome. Só que ele fica muito nervoso porque ele lembra que a outra professora falou que as árvores não vai com a cara dos humanos. Então ele tenta falar do jeito respeitável possível, dizendo que foi sem querer, que ele copiou ela. Ela fala, tava me copiando? Eu não luto assim. E tenta ensinar a lutar o jeito dela. Só que ele não consegue lutar. Ele sempre vai lutar na sua posição possível. É assim meio que ela fica tipo estranhando, dizendo assim, ó, toda manhã eu quero você aqui para eu te ensinar a lutar. Aí o protagonista logo fala, para ver os seus peitos. Pra treinar eu venho mesmo. E aliás, o dedo dele tava sangrando porque entrou uma fapa no dedo dele por causa dos pés de pau aí. Só que ela acaba lembrando o dedo dele e ele acaba se curando. Ela tem o poder de cura, embora essa chupada de dedo aí foi estranho. E ela até pergunta, por que você fica só me encarando? Tô bem com umas tetas dessa, até eu ficar só encarando. No outro dia, eles estão na sala de aula, onde vai ter um teste para ir para uma dungeon de trio, onde ele procura uma equipe. E ele acaba encontrando a garota de cabelo rosa e o cara que parece mais o protagonista da obra. Ele pede para fazer parte do time. E como o cara de cabelos brancos gosta dele, fala que sim, pode fazer parte. Só que a garota não gosta, porque queria ficar só eles dois. Claro que ela está com muita raiva porque ele vai participar da equipe. Tanto que o protagonista até sente que existe uma barreira entre eles dois. E assim esse trio vai diretamente para o outro mundo, que parece mais tipo uma equipe de Sasuke, Naruto e Sakura, mas enfim. E aí
aí quando eles vão pra lá, eles acabam encontrando uns lobos lá. O protagonista logo pensa que deve ser um lobinho fofinho, vai botar a mão, só que quase perdeu o braço. São tudo lobos bem perigosos que eles têm que eliminar. Mas aqui parece que só tá o protagonista e a garota de cabelo rosa. O outro parece que sumiu, se separaram. A garota acaba ficando bem séria e acaba evocando um espírito que é um pássaro. Até consegue derrotar alguns lobos desses aí, e facilmente. E o protagonista também mostrou que é um pouco forte, na onde a garota acha interessante, porque ele pode ser útil para um objetivo que ela tem em mente, que ela não fala o que é. E quando o lobo ataca ela pelas costas, o protagonista pula lá e acaba salvando a vida dela e matando o lobo. Enfim, mas ele enfia a mão na bunda dela e ela pergunta: antes que eu acabe com você, por que você me ajudou? Me diga agora. E aliás, eu achei fofinho o passarinho dando um murro na cara do lobo. E a resposta do protagonista foi que ela é bonita. Isso faz ela ficar, é caro. Aí o protagonista pensa, tô fudido. Enfim, quando ele se afasta dela, ela fica toda corada. E ela bate na cara dela e fala: ele me acha bonita. Ela ficou corada por causa que foi elogiada. E ela ia falar que ele é feio. Esse cara aqui, que ele é um dos candidatos a ficar com a árvore do mundo, tá sendo entrevistado pela cabelo de rosa aqui. E o protagonista acaba perguntando: e como aconteceu pra você se tornar um candidato à árvore da vida? Ele fala que ela pediu pra ser o esposo dela. Mas o protagonista não acredita e acaba fazendo mais perguntas se apareceu alguma coisa que sim, aquilo, porque ele também é um candidato. Só que ele fala bem, meio que sem saber o que falar. Aí ele diz: não, vou usar o banheiro. Aí acaba saindo e o cara fala: você não vai falar não? E a garota fala: ok, com uma cara bem alegre. Depois que ele vai embora, ela fica com a cara de saco, com uma cara bem falsa. O protagonista tenta puxar um pouco o assunto com ela. Ela fala assim, e ele fala: e o café daqui tá bom? Ela fala: sim, meio que não querendo conversar com ele. E ele fala: que saco, como eu vou conversar com uma menina dessa? Eu preciso de amigos. Pra quem não se lembra, ele vai morrer se não conseguir pelo menos 2 amigos a mais. Que já tem um, que é a atriz, que ele tem que conseguir. E ele pergunta para ela que aquele cara ali gosta de refrigerante. E ela fala: e daí? E ele fica tipo: o que eu vou falar agora, mano? E quando eles estão indo embora, o cara aí pergunta ao protagonista se ele quer ir para o restaurante para comer uma sanduba. Só que ele acaba se negando porque ele diz que vai arrumar o quarto dele. Então ele deixa pra próxima então. E quando ele tava indo embora, ele tava pensando como ele vai conquistar aquele cabelo rosa para poder conseguir ter um amigo. E com isso ele pede para ver o progresso dela, que tem 52%. Quer dizer o quê? Que é o progresso dela tá indo bem. E ele é estranho. 52? Não tava em 13? E ele acaba pensando: não, como eu progredi tanto assim com ela? Eu não me lembro o que eu fiz. Mas aparece também uma amiga dela, que é a trepadeira. Eu não sei porquê, mas dá um cross bem na bunda dela. E isso é bem comum nesse manhal. E o produtor já até pergunta: você não tem aula não? Ela fala que não, porque já teve aula de manhã. E ela pergunta por ele. Ele fala que também não. Então eles vão embora juntos, já que não tem aula para nenhum nem para outro. Só que até alguns chocolates que ela acaba oferecendo ao protagonista, dizendo: ó, tem um chocolate aqui, quer? Só que ela acaba botando nos peitos dela, colocando o nome bem ali. Ele fica meio que sem jeito, falando: que porra é isso que ela tá fazendo? Só que ela acaba afiando isso na boca dele quando ele tava distraído e acaba dizendo, perguntando: isso é bom? Só que ficou um nome dizendo abraço. E assim meio que ela tenta abraçar ele, porque o nome tava abraço. Só que ele acaba se negando, falando: eu fiquei com tesão. E ela fala que ele é um bom amigo e tudo mais. E isso aí ele faz pensar: nossa, somos amigos? Porque ele já precisa de amizade para poder sobreviver. E ela confirma que sim, os dois são melhores amigos, porque ele foi o primeiro amigo. E assim ela vai embora e ele também vai embora. E ele vai ver os status dele para saber se ele conseguiu um amigo a mais, porque ele precisa sobreviver mais 2 amigos para poder sobreviver. Só que não tinha nada. Então ela perguntou: como é? Só que depois mostra que ela é falsa. Ela não é amiga dele e nunca foi. Ela aí é problema. No outro dia, quando ele acaba chegando, ele acaba pegando as suas coisas na sua gaveta. Só que ele acaba vendo a gaveta da Rai, que é a rosa, que eu vou chamar de rosa. E quando ela chega, ela vê um negócio que ela ficou surpresa, que é um chocolate. Até o cara fala ali: alguém gosta de você. Ela fala: não, deve ser só uma brincadeira infantil. E aparece ele, o Dailin, e ela pergunta: foi você que deixou esse chocolate aqui? E ele fala: não sei. E começa a dar essa carinha de riso de safado. Eu não sei do que você tá falando. E logo ela percebe: foi esse cara mesmo. E o outro começa a rir, porque não sabe nem disfarçar. E quando ela vai pra sua sala, tinha outro bombom ali. O cara tá obcecado por ela. Logo ela se assusta: tem mais um bombom aqui. E o cara fala: ele tá gostando muito de você. Ela fala até que ele é um pervertido que tá só seguindo ela. Ele fala: será? Será que sim? E ela
ela começa a pensar, o que aconteceu para ele ficar me mandando vários bombons assim do nada? E começa a rolar conversa, onde ela começa a escutar que ela tem um admirador secreto e tudo mais. Porém, ela fica toda tímida, parece que ela nem tá com raiva. E por que essa roupa é tão apertada assim? E no fim, parece que ela começou a achar ele um pouco legal. E o menino deve ter aumentado mais a compatibilidade com ele. Só que ela começa a desconfiar, precisa que algum plano do pai dela, ou badrasto, que logo vocês vão descobrir. Mas aparece outra menina ali perguntando sobre os bombons, onde ela quer comer esses bombons. E ela fala que foi ela que falou para o protagonista lá que ela gostava de chocolate. Ah, então foi você que disse a ele que eu gosto de chocolate? Ela fala que eles dois deveriam conversar. E também ela pergunta pelo sentimento dela. E ela fica pensando, é mesmo, o que eu sinto por ele? Ele me defendeu lá atrás, tudo mais, mas será que ele não vai me trair? Essa mensagem aqui vai ser importante no futuro. Ela vai atrás dele, onde ela pergunta, tem um tempinho, e eles começam a conversar. E ela pergunta, você não ia me contar se você estava me mandando bombom? Aí ele pega, é pior que mesmo, como eu vou entregar bombom e não vou falar quem é? Acho que ela esperava que ela adivinhasse, só que ele é besta, senão ela nunca ia descobrir isso. Ela até pergunta, como você sabia disso? Ela fala que sabia por causa do jeito infantil dele. E ela fala, eu gosto muito de chocolate, eu adoro chocolate. E se falar que ela diz que ele sabonou a outra pra dizer o segredo dela, que gosta de chocolate, ela fala, eu não sabonei ela não. Mas ele manda ele parar, ele fala, hein? Que ela fala que ela não tá gostando muito disso. Além disso, ela pega e fala que ele quer alguma coisa dela. Ela fala, não, eu só... Aí ela fala, tão rompendo, todo mundo quer alguma coisa de mim. Sempre foi assim. Desde que ela era criança, as pessoas só se aproximavam dela porque queria alguma coisa, nada além disso. E acaba devolvendo o chocolate dele, mandando ele parar com isso. E ele fala, a única coisa que eu queria de você era só sua amizade, e somente isso. E por que essa porra tá dando cross na bunda dela? Eu nunca fazeria mal a você, só queria sua amizade e etc. Mas por quê? Porque você quer ser meu amigo? Ela fala mais ou menos isso. Aí a máscara dele vai sumindo aos poucos, e ele fala, porque você é bonita. Isso aqui vai dar um cabaré da porra. Ela fala, tá, vamos começar de novo. Eu quero ser sua amigo, Dai Rain. Ela ainda fica pensando, o porquê? Aí ela ia dar a mão a ele pra sinalizar amizade. Só que parece uma voz onde ela fica toda assustada, que é esse cara dizendo que é o pai dela. E ela demonstra uma cara totalmente com raiva. Fica extremamente furiosa com ele. Logo em seguida, ele dá o cartão para o protagonista, que logo pergunta, esse é seu sobrenome? Por que é tão diferente do dela? E depois ele tenta pegar na mão da filha dele, segundo ele. Só que ela pega e diz, não me toca, com muita raiva. Ele fala, hahaha, criança, depois eu te vejo, e vai embora. O protagonista logo pergunta, você está bem? Ela fala, não é nada. E ela pergunta, o que ele tem para dizer para você? Provavelmente vai te beneficiar. Logo ele pensa que, o que ela tá querendo falar com isso? E quanto a você? Parece que não vai ser nada bom para você. Ela fala, ninguém se importa comigo, você só tá com interesse. E tenta ir embora, só que ele puxa ela para ela não ir embora. Só que ela logo dá chega pra lá para ele, e ele logo pega o chocolate e fica pensando, o que diabos aconteceu? A árvore do mundo até pergunta, seria uma boa ideia se preocupar com os problemas alheios dos outros? Ele fala que literalmente ele tem que fazer a amizade rapidamente com alguém, e ele escolheu ela e etc, e ele tem que ajudar bastante ela. E com isso, ele vai até a casa daquela cabelo verde, onde ele bate na porta ou toca campainha, mas ninguém atende. Então ele faz invasão domiciliar, onde ela tava ali vendo o computador, e ele disse, ela não tá não me escutando, mas tava com fone de ouvido. Aí eu acho que ela não escutou, mas ela tá vendo um site bem duvidoso que eu vou censurar aqui, porque é pesado, gente. E o produtor fica, safada, tá vendo? E é um tipo de euforita, porque ela tá vendo agressivo. E ele fala, pula essa parte porque tá ficando chato. Ela começa a gritar dizendo, e ela pergunta, por que não tocou a campainha? Ele falou que tocou, só que ela não veio por causa dos fones. E ele começa a dizer ali, você gosta desse tipo de coisa, né? E ela manda ele calar a boca. E ela pergunta, o que você tá fazendo aqui agora? E ele pergunta, quer saber sobre a família daquela garota de cabelos rosas, a Rosinha. E ela fala, você não me escuta não? Não se meta com a família dos outros, porque vai ser perigoso pra você se meter com as árvores. E ele fala, você sabe alguma coisa, né? Só que ela fica com uma tremedeira, porque ela tava tocando DJ e o produtor se atrapalhou a música dela. Depois disso ela começa a gritar, você não me deixou gozar. Agora você é responsável. O protagonista não deixou a mina gozar, e agora ela fala, agora tu é responsável, vai ter que me satisfazer. Logo ele fala, vou trocar a porta agora. Depois vou pular muita cena aqui, porque é cenas bem duvidosas, então eu não posso estar falando disso porque o YouTube não deixa. Mas depois ele bota as calças de volta, dizendo que vai ter que dizer uma coisa para ela muito importante. Logo ela pensa, o que é? Que ele, na verdade, é o esposo da árvore do mundo. E ela fica surpresa, isso é verdade? Como pode ser sério isso? E ela pede provas de, eu não acredito não.
tem que provar. Então ele usa aquele negócio de caixa que ele tem que girar pra poder conseguir alguma coisa. E por muita sorte ele consegue a pílula, que ela logo vê aquilo ali aparecendo do nada. E ela fala, isso não acredito, essa função só pode ser dada pro esposo. E ela ficou totalmente surpresa, ela não tem nem reação do que tá acontecendo aqui. E ele fala que isso é segredo, que não é pra dizer isso para ninguém. E ela fala, eu não me importo com isso. E depois ela começa a contar a história da Rosa, onde a mãe dela era casada com um humano, igual ele, que é um humano casado com a ave do mundo. Só que aconteceu uma coisa muito grave, que ele foi trocado por outro cara, que era um executivo. E ele fala, como isso é possível? Ela diz que não faz nem ideia como isso aconteceu, só sabe que a Rosa ficou totalmente pra trás e quando o marido se cometeu o posto de viver. E por essa razão que ela tem tanto ódio daquele cara. E o Producho acaba colocando a máscara dele dizendo com licença, querendo resolver esse problema dela. Mas antes de ir embora, ela pergunta, se você é tão especial como o esposo da ave, por que você fez isso comigo? Ele fala que odeia a ave do mundo e ele gosta dela. Enfim, quando ele sai da sala, aparece uma mulher toda duvidosa, porque ela tava bem semi-nua aqui. O Producho já cara que as tetola e diz, eu sei que porra é isso? E fica só encarando aquilo ali, perdendo até o seu verdadeiro objetivo. Mas enfim, ele acaba indo embora e aparece uma... Por que essa porrinha da coisa na bunda dos outros? Essa garota conversando com ele, que é aquela que treina... vocês não viram não o vídeo anterior. Você tem que ver pra saber quem é essa doida aí. Mas ela tava treinando ele. E pergunta por que nunca mais apareceu lá. E ele até pergunta, você só veio por causa disso? E ela fala que tava passando ali, quando ele tava vendo as tetolas dela. E a dona Totola, ela fala que quer ser amigo dele. Aí ela até pensa, agora eu sei que o universo não quer que eu morra, porque ele conseguiu uma amiga finalmente. E ele fala, então nós somos amigos agora, né? Ela fica pensando um pouquinho e depois fala que sim. Ele pergunta o nome dele, ele fala que é Sin-Yun Lee. E depois dá as mãos com ele, acabando balançando aqui, todo mundo vendo aquilo ali, dizendo, que porra esses dois estão fazendo? Esses dois mongoloides. Mas ela fala que o coração dela disparou quando tocou nele e tudo mais. E acaba apontando para ele, falando que às 6 ele tem que aparecer lá pra treinar os dois. Na verdade, ela nem fala assim, é o que fala assim, ela fala, vamos fazer aquilo com você. Logo pra deixar pensar besteira, eu também pensei na hora. Depois disso, acaba a lista dele aumentando, e 2 amigos, comparado a que a outra diz que é amigo dele, mas era falsa. E quando aparece essa mulher, que é aquela que ele tava encarando, dizendo que quer achar um verdadeiro aluno para dar aula, que ninguém ali merece o respeito dela. E por fim, eu vou terminar aqui, porque o meu vídeo tem que ser mais curto por enquanto. Mas se vocês darem muito like, eu vou fazer a parte 3 dele. Só comente também bastante também, preciso desses comentários, por favor. Vai, comente. E até a próxima.